Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a mais uma série Compreendendo as Escrituras. Eu espero que você esteja aprendendo muito do Senhor, amém? Todas as quartas-feiras temos ministrado aqui na fé, na esperança de que a palavra de Deus opere uma transformação na tua vida e também na minha. E o tema hoje da nossa ministração é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Amém? É um tema muito interessante e nós veremos aqui em Gênesis, abra a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Amém? A palavra diz: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando muitas pessoas leem este texto da criação de Deus, muitos ficam meio confusos sobre o que Deus está nos dizendo, na verdade, né? O que Ele está querendo dizer a respeito do homem. O que será isso, meus amados? Aqui a palavra diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Será que o homem é uma espécie de Deus? Até porque a Bíblia diz que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Será que nós temos poderes como Deus tem? É isso que Deus está falando aqui, através dessa expressão? Então nós faremos algumas análises, amém, amados? E eu tenho certeza que iremos compreender o que a Bíblia está afirmando. O que é sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos então aprender juntos, meus amados. A primeira coisa então que nós devemos analisar é que não está escrito a imagem e semelhança de Deus. Não está escrito dessa forma. Então essa é a primeira observação que eu faço para você, ok? Vejam bem, vamos ler com calma. O versículo 26 aí de Gênesis, capítulo 1, diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ok? E no 27, aqui diz que assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então é muito interessante esta observação. Vejam que não existe um verbo de ligação e, não é imagem e semelhança. Não existe este verbo de ligação, mas existe sim, meus amados, uma conjunção. A palavra conforme é uma conjunção, tá? O que fica subentendido, na verdade, é que essas palavras são sinônimas, meus amados. Façamos o homem, como está escrito aqui, né? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, isso nos dá a ideia, então, de que essas palavras são sinônimas. E essas palavras, meus amados, usadas juntas nos textos, nos dá, na verdade, uma ideia de similaridade. Amém? Similaridade. E o que é similaridade? É a qualidade do que é similar.
semelhante. Ficou mais claro para vocês esses versículos aqui, principalmente o versículo 26? Então, o que temos aqui inicialmente é, na verdade, um grande contraste, né? E a segunda análise que eu quero fazer é que no início da criação, Deus fez a natureza e os animais, tá? Essa foi a primeira parte da criação de Deus. Agora, interessante, queridos, é que não está escrito aqui que os animais, eles foram feitos com alguma similaridade com Deus. Não está registrado isso. Apenas em relação ao homem. Os animais, a vegetação, as árvores, Deus criou através da sua palavra criativa, não é mesmo? Deus disse: haja animais selvagens, haja animais domésticos, haja luz, haja florestas, e as coisas foram acontecendo. Agora, em relação à criação do homem, está muito claro, queridos, que existe algo mais. Existe algo mais. Em primeiro lugar, o ser humano não foi criado pelo poder da palavra de Deus. Você já observou isso? O homem não foi criado pelo poder da palavra de Deus, como as demais criações que nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis. Vejam só, vamos ler novamente o versículo 26, a parte A, de Gênesis capítulo 1, ok? E depois nós leremos também no capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Mas Gênesis 1, 26a está escrito assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante que Deus não disse assim: haja homem. Como ele havia dito na criação dos animais, do sol, da lua, né? Da terra, a porção seca, haja. O homem, Deus disse: façamos. Muito interessante. Vejam também o capítulo 2, vamos para o capítulo 2, versículo 7. A palavra diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Queridos, Deus teve todo um trabalho na formação do homem. É a única criação que Deus teve todo esse trabalho. Ele pegou do pó da terra, ele soprou, ele fez o homem, né, um boneco, ele teve todo o trabalho ali, soprou o fôlego de vida, como nós acabamos de ler aqui. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então notem que Deus teve todo um trabalho para fazer o homem. É por isso que eu digo para vocês que existe algo mais, sabe, na formação do homem. Em segundo lugar, queridos, o homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Então, como entender, meus amados, esta expressão, né? Na verdade, o texto bíblico, ele não revela detalhes deste fato, ok? Agora, existem algumas hipóteses, e nós vamos trabalhar com essas hipóteses, ok? Algumas hipóteses que se encaixam com os relatos bíblicos, né? E nós vamos levantar alguns deles aqui, ok? Em primeiro lugar, queridos, ser a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que eu e você somos pequenos deuses, ok? E nem que temos poderes soberanos, independentes em nós. Não quer dizer nada disso. Há pessoas que apregoam esse tipo de coisa, né? Há ensinamentos aí, mestres aí que têm ensinado que o homem é Deus, e não é verdade, queridos.
ser também criado à imagem e conforme a semelhança de Deus não significa aparência física, ok? Não significa isso. Como se Deus tivesse um corpo físico, como se Deus fosse do nosso formato, né? A palavra do Senhor diz que Deus é espírito, espírito não tem corpo, ok? Então, não significa aparência física. E nós podemos refutar esses ensinos nas Escrituras. Então, amados, o que é, de fato, ser a imagem e semelhança de Deus? É uma pergunta intrigante, né? O que é? Essa expressão, imagem e semelhança, ela parece apontar para algumas características de Deus, amém? Que Deus tem em si, em sua essência, e que são encontradas nos seres humanos, nós, seres humanos. Vamos citar algumas delas então, né? Por exemplo, emoções. Né? Nós lemos na Bíblia que Deus, ele sente alegria, Deus se entristece. Você já leu isso na Bíblia? Ele se entristece por causa do pecado. Deus se ira, claro, de forma justa, né? Deus se ira. E nós temos também esses sentimentos, não é verdade? Então veja que ser a imagem conforme a semelhança de Deus nos fala das emoções que nós temos. São características de Deus que Ele passou para nós. Nós nos alegramos, nos entristecemos, ficamos irados também, não como a ira de Deus, né? Então é óbvio, meus amados, que as emoções de Deus não estão contaminadas com o pecado, ok? Como no nosso caso, né? No nosso caso, as nossas emoções estão contaminadas, mas são características que nós recebemos de Deus, amém? Da sua própria essência. Uma outra coisa, meus amados, é a capacidade de raciocinar. Deus nos fez seres racionais, inteligentes. Nós temos essa capacidade cognitiva, e isso vem de Deus, por isso somos a imagem e semelhança dele. Então vejam que nós, seres humanos, herdamos isso de Deus. Dentre todas as criaturas de Deus, né? Nós, seres humanos, somos os únicos seres com poder cognitivo, intelectual e racional. Você não vai encontrar nenhuma outra criatura com a inteligência que o ser humano tem, queridos. Não vai encontrar. Ok? Então nós somos capazes de refletir, de entender, de compreendermos a vida de forma profunda. Nós somos capazes, temos a capacidade de multiplicar, de somar, de subtrair, não é verdade? De dividir, e os animais não têm essa capacidade. Então, com certeza, é uma das características de Deus dada a nós. Uma outra característica é a capacidade criativa. O nosso Deus, Ele é o Criador, amém? Nós cremos sim nessa teoria, não é mesmo? Nós cremos na teoria da criação, nós cremos no criacionismo, cremos que tudo que existe foi Deus quem criou. E nós, seres humanos, essa capacidade que temos também vem de Deus, irmãos. Nós criamos ou não criamos, queridos? Nós temos ou não temos esse poder de criar, de inventar as coisas? Por exemplo, Santos Dumont, ele foi quem fez o avião, né? Ele é conhecido como o homem que conseguiu, né, levantar voo. Ele fez na época lá o avião, e o avião realmente voou. Não com toda a tecnologia, né, dos aviões de hoje, mas ele construiu aquilo.
Então essa capacidade que nós temos, ela vem de Deus. A capacidade de construirmos, de edificarmos as coisas, né? É claro que nós criamos a partir daquilo que já foi criado, amém? É a partir daquilo que já foi criado. Nós não criamos como Deus, né? Como Deus criou. Não existia e simplesmente Deus disse, haja luz. Não, não é esse poder de Deus em que Ele criou do nada. Mas a partir daquilo que já foi criado, Deus nos deu a capacidade também de criarmos. E essa capacidade, ela só é encontrada no Criador, amém? Então isso faz parte, né, de sermos a imagem conforme a semelhança de Deus. Eu mesmo fico impressionado quando eu vejo alguém pintando um quadro, quando eu vejo alguém, sabe, projetando uma imagem no quadro, né? É um poder de criação que mexe comigo. Eu admiro muito pintores de quadro, né? Essas pessoas que conseguem projetar uma paisagem, um prédio, o rosto de alguém, sabe? E fazem isso com perfeição. Então, isso é o poder criativo de Deus, é a característica de Deus ali, naquela pessoa, né? Em nós. E a capacidade também de avaliação. Deus nos deu essa capacidade. Então nós temos a capacidade de julgar o que é certo ou errado. Concorda comigo? Temos essa capacidade. Nós não somos como os animais, que os animais não têm a capacidade de julgar. Nós temos alguns instintos também, como os animais. Só que nós possuímos a capacidade de avaliar as coisas, de observar, né? E essas coisas são vistas em Deus. Deus age com base na sua justiça e também na sua retidão. Então, meus amados, essas 4 características são possibilidades, amém? Possibilidades. Ser imagem e semelhança de Deus não se resume apenas a essas características. Se eu fosse falar sobre outras, eu falaria sobre muitas, mas o tempo não permite, ok? Mas elas nos falam da similaridade que nós temos com Deus, meus amados. Nós que fomos feitos segundo a sua imagem, a imagem de Deus e conforme a sua semelhança. Então o que nós precisamos de entender é que Deus nos fez especiais. Tenha certeza disso. Deus teve todo um trabalho para fazer o ser humano. Ele nos fez especiais. Deus nos valorizou mais do que toda a sua criação. Agora, não podemos deixar de falar também sobre o pecado. O pecado, ele desfigurou o fato de sermos a imagem conforme a semelhança de Deus. Quando o pecado entrou em Adão, através da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus, então o pecado desfigurou essa imagem, essa semelhança de Deus em nós. Ao invés do homem viver a imagem e semelhança de Deus de forma justa, de forma reta, o ser humano, ele vive essas características para o mal, meus amados. O ser humano, ele usa esses poderes, essas capacidades de Deus, justamente para o mal, para o roubo, para o adultério, para a prostituição, sabe? Para provocar mortes e toda sorte de males, infelizmente. Então essa imagem e semelhança de Deus, ela foi manchada por causa do pecado. Então foi por isso que Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito ao mundo, para nos restaurar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses, vamos ler Colossenses capítulo 1,
Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vejam o que a palavra de Deus diz. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem, queridos? Aqui está se referindo a Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que coisa fantástica, né? Quando Jesus foi enviado ao mundo, ele era o unigênito. E Romanos e Colossenses agora diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, queridos, Jesus é Deus, amém? E só Ele pode restaurar o homem, de maneira que este volte a ser a imagem, conforme a semelhança de Deus, sem nenhuma mancha do pecado, sem nenhuma mácula, de maneira que a vontade de Deus seja feita, amém? E essa restauração, ela é plenamente possível pela obra da cruz. E eu quero que você confira isso em Romanos. Veja Romanos capítulo 8. Vamos agora para Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra de Deus diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, meus amados? Glória a Deus, graças a Deus, queridos, que em Cristo a imagem e a semelhança de Deus, ela é restaurada no homem. Quando nos convertemos, quando a graça de Deus nos alcança e nos arrependemos e nos voltamos para Ele, meus amados, as nossas obras passam a serem feitas em Cristo. E então, tanto a imagem como a semelhança de Deus é restaurada na vida de cada um dos seus filhos. Amém? Glória a Deus por isso. E eu espero que esse estudo tenha trazido um entendimento maior na sua mente. Amém? Que você seja edificado a cada dia através dessas ministrações. Deus, então, nos abençoe. Amém.